Mas hoje você deixa aqui o Estádio Olímpico frustrado por conta muito mais do comportamento da arbitragem. Por exemplo, o Paulo César Oliveira, né, que foi um grande árbitro e hoje é comentarista da Rede Globo de televisão, disse o seguinte, que não marcaria o pênalti. O Gilvan toca primeiro na bola. Você sai frustrado hoje aqui do Estádio Olímpico? Boa noite, professor Eduardo. Boa noite, Juliano. Primeiro, falar do que o Adson disse. Eu acho que nós tivemos nossa comissão, representando pelo Eduardo, 4 meses, né, à frente. A pré-temporada, pós-Cristóvão, antes do Mancini e agora nesses últimos 20 dias. Hoje era o jogo para a gente vencer, como nós tivemos a oportunidade de vencer, e faríamos quase 50% dos pontos nesses 5 jogos. O Campeonato Goiano nós conseguimos, junto, claro, com o trabalho que o Cristóvão fez no meio, deixar o time na liderança do campeonato. Na Copa do Brasil nós conseguimos passar 3 fases até o Wagner chegar, né, com a vitória do São José, lá que perdemos o jogo, e o resultado daqui que foi a classificação. E hoje com uma vitória, mesmo vindo dessa situação de 3 jogos no Brasileiro, o Santos fizemos um grande jogo, ganhamos a primeira vez, o Atlético é um jogo de vitória, mas com a menos desde os 18 minutos. Eu acho que o jogo do Palmeiras foi um jogo que realmente nós fizemos abaixo. Em Curitiba comandamos o jogo, não tivemos a qualidade para matar o jogo, né? E hoje, novamente, tivemos a posse, tivemos a marcação alta, fizemos o gol, tivemos mais situações e está sendo uma coisa meio que recorrente, né? O VAR, não vou nem culpar no lance do pênalti, o árbitro, porque às vezes o árbitro no calor do jogo ali, ele acha que foi pênalti. Mas hoje o futebol brasileiro tem o VAR para corrigir os erros que acontecem dentro do campo. E foi nítido que o Gilvan toca a bola, só que ele fez um movimento e o Fagner acabou encontrando a perna dele. Fagner nem participava do lance, ele passava correndo, a bola tinha mudado a direção. Então ali com 10, se eu não me engano, 12 minutos, o Corinthians iria se expor no jogo, nós teríamos a transição, que é o ponto forte do Atlético, para matar o jogo. Mas depois tivemos o controle do jogo, a gente sai frustrado porque o que eles fizeram nesses últimos 3 jogos, Curitiba, Inter lá e Corinthians hoje, era no mínimo para a gente fazer 4 pontos dentro do Brasileiro e talvez brigar com o Inter pela classificação, né? Então a gente fica chateado porque o pênalti era revisado por VAR, teve um lance que o Zé Roberto ganhou nitidamente o cabeceio do Gil e o Ferrarese saiu sozinho para fazer o gol. Ele deu falta, numa falta inexistente, e ele deu 4 minutos. Isso que me deixou mais irritado, tanto é que eu tomei o cartão amarelo, Juliano. Ele deu 4 minutos, sendo que foi 6 mudanças. O Corinthians fez 3 mudanças de 2 jogadores. 3 mudanças, nós fizemos 3 mudanças. Só aí a regra fala que tem que ser 3 minutos. O VAR parou no lance do pênalti, no mínimo 2, 3 minutos. Então, contra a gente é 3, 4 minutos. O jogo do Atlético Paranaense, que nós tínhamos um jogador a menos, o VAR deu 8 minutos, o árbitro deu mais 1 minuto ainda para ver se o Atlético conseguiria o empate. Então, a gente fica chateado. Na quarta-feira, o Corinthians reclamou que queria ver o que o VAR tinha passado para o árbitro. Então, direitos iguais. Nós temos que ouvir o que o árbitro passou para o árbitro de campo. Esse árbitro é o mesmo árbitro que na Copa do Brasil, que está no VAR, que minou nosso time lá no Rio. É o mesmo árbitro de vídeo que fez o jogo aqui do Atlético Paranaense. Então, é uma situação que vai sendo recorrente e aqui é um clube sério que vai brigando ponto a ponto para os seus objetivos e a gente acaba sendo minado. Então a gente sai realmente frustrado, não é desculpa, não gosto de falar de arbitragem, mas é impossível, todo mundo viu que ele tocou na bola. Na quarta-feira, acharam 6, 7 ângulos para dar o pênalti para o Corinthians. Hoje, um ângulo que às vezes o VAR fala que não foi, não olhou os outros lances. Eduardo, boa noite. Eu queria saber a sua opinião. Qual é a condição do Atlético que o técnico Marcelo Cabo vai pegar esse elenco de jogadores
que você vai entregar para o Marcelo Cabo esse grupo, né, dentro do Campeonato Brasileiro? E na sua opinião, você acha a característica do Cabo bem diferente da do técnico Mancini? Boa noite, Pedro Henrique Rabelo, da Rádio CBN Goiânia. Pedro, primeiro vai pegar um time que está organizado, um time que sabe o que faz dentro do campo, que está jogando de igual para igual com todas as equipes do futebol brasileiro, né? Um time que nesses últimos jogos fez um jogo abaixo da média, que foi contra o Palmeiras, que também o Palmeiras hoje fez vários jogos pós e tem ganhado de 3, de 3, de 3, de 4, então é normal dentro de um campeonato de pontos corridos acontecer isso. Como eu frisei, 5 jogos no Brasileiro, nós merecíamos no mínimo mais 3, 4 pontos, como nós merecíamos pelo desempenho mais pontos quando o Mancini estava aqui, que nós fizemos apenas 40% da pontuação e nós tínhamos condições pelo volume, pelo desempenho, fazer mais. Então o Atlético, o que está faltando é transformar esse desempenho em mais pontos, porque nós sabemos que estamos num campeonato difícil. E quanto ao Marcelo, se fechou, que eu não tenho a informação, é um cara vitorioso dentro do clube, é um cara que conquistou e vai ser abraçado como foi da primeira vez, agora pela comissão e pelos jogadores, que nós temos um grupo muito bom, um grupo que tem ambição dentro do campeonato. Agora, às vezes as pessoas têm que também ajudar o Atlético também a conquistar os pontos. Natália? Eduardo, eu queria que você falasse sobre o Júnior Brandão, um jogador que parecia estar esquecido pelo Atlético no início do campeonato e agora reapareceu e reapareceu muito bem. E se o novo técnico vai precisar se reforçar em que posição para a continuidade do campeonato? Natália, o Brandão, eu tive várias conversas com o Brandão, né? Ele teve um período que ele não estava indo para o jogo, é opção, eu respeito muito, cada treinador tem as suas opções, e naquele momento a opção não era pelo Brandão. Então, quando nós não viajávamos, que ficávamos com o grupo que não viajava, todos os dias a gente conversava com o Brandão. E o Brandão, em nenhum momento, relaxou ou aproveitou da situação de não estar sendo relacionado para fazer corpo mole, para sair, para não treinar. Pelo contrário, isso que está acontecendo com o Brandão é virtude e mérito dele, de no período que ele teve fora dos 20, 22 que iriam para o jogo, trabalhar, né? Até um dia eu lembro que conversei com ele, ele estava chateado. Brandão, trabalha, que a oportunidade aparece. Se daqui a pouco você vê que esse cenário não serve, você procura outro lugar, porque você é um menino trabalhador e você merece estar jogando ou estar dentro do contexto mais do que você está. E posteriormente ele começou a ganhar o espaço, entrou bem. Foi entrando gradativo, né? Porque a gente sabe que sem ritmo também é normal o atleta sofrer. E os 2 últimos jogos, ele contra o Inter fez gol, criou chance. Hoje entrou bem, claro que um tempo menor, mas é o que eu falo para eles. Você vai ganhando o seu espaço. E eu tenho certeza que a chegada do novo treinador, ele vai ir conquistando o espaço dele e vai nos ajudar bastante ainda dentro da competição. Próxima pergunta, Gustavo. Eduardo, boa noite. Gustavo Ramos, da Rádio Band News FM. Em uma resposta anterior, você comentou como que você vai entregar o Atlético para o próximo treinador. Você confirma que seria o Marcelo Cabo, então, o seu substituto? Não confirmo. Eu falei, não sei se foi a pergunta deles vindo que era o Marcelo Cabo. Então, se for o Marcelo Cabo, é um cara que tem um histórico. Mas até antes do jogo, nas conversas que nós tivemos, não estava confirmado. Talvez possa ter confirmado dentro do jogo, mas eu não estou sabendo. Eu só respondi a pergunta falando o que o colega falou que seria o Marcelo Cabo. Como eu não conversei com o Adson desde as 5 horas da tarde e não vi redes sociais, não sei se seria ele. Felipe André. Boa noite, Eduardo. Eduardo, eu gostaria de perguntar sobre o setor ofensivo do Atlético, né? Eu gostaria de saber se o que o Chico, o Matheus Vargas e o Zé Roberto estão produzindo, se eles ainda estão em condições de ser titular do Atlético. O Atlético que marca poucos gols, o Chico que agora está atuando aberto, antes atuava mais centralizado. É claro que na próxima rodada o Janderson volta a ser opção, mas eu queria que você falasse sobre o desempenho recente desses 3 jogadores. Matheus Vargas é um jogador que tem evoluído a cada dia, né? Um atleta que até no primeiro semestre, quando nós estávamos à frente, o próprio Cristóvão, tinha o Jorginho, que era um jogador que vinha muito bem, então ele soube esperar o espaço dele. E agora, de uns jogos para cá,
já com o Wagner, né, no jogo do Vasco, ele começou a ganhar o seu espaço e tem evoluído, né? Tem evoluído, tem conseguido jogar com intensidade. O Chico jogando aberto, ele jogou quase a carreira toda como extremo. O Wagner acabou colocando ele por dentro, ele foi muito bem, mas é um jogador que conhece muito bem da posição. Realmente é normal uma oscilação dentro do campeonato. Um campeonato de 38 partidas até agora, 20 já se foram, mais a Copa do Brasil. É normal essa oscilação, né? Mas é um cara que se doa, é um cara que tem uma virtude muito grande, que é um jogador que não se esconde do jogo, mesmo a hora que ele não tá bem, tá tendo dificuldade, ele chama o jogo, isso aí é uma virtude muito grande, né? O Zé Roberto é um jogador que chegou, não teve uma semana cheia, teve só uma, então um jogador que tem características diferentes do Kaiser e do Brandão, né? Que é um jogador mais técnico, é um jogador de mais parede, não é um jogador de tanta intensidade de pressão na bola. Então a gente tem que entender as características, e foi o que eu falei para eles, que a partir desse jogo é um outro campeonato. Por quê? Começa o segundo turno, o campeonato mais difícil, e semanas cheias. Quando tem semana cheia, as mudanças, elas podem acontecer, porque o atleta ele vai trabalhar, o treinador vai ver a semana do atleta, o treinador com semana cheia traça mais estratégias. Quando você joga jogo em cima de jogo, você não consegue trabalhar, então você mantém mais a equipe. Então está em aberto para todos, e o novo treinador que chegar junto com a gente, que vai trocar as ideias, que é normal dentro do processo, vai ter as escolhas dele. Ô Eduardo, eu sei que você está dizendo aí que não sabe se é o Marcelo e tal, foi depois das 5 da tarde que houve essa confirmação de que é o Marcelo, mas assim, o próximo treinador é você que vai fazer essa transição, né? Você está acostumado com isso, você fez a transição para o Barroca, depois para o Cristóvão, depois para o Mancini, né? E quando esteve sem treinador, você ficou aí tocando o barco. Eu quero saber, assim, as questões objetivas de como é essa transição, e as questões emocionais também, de como é para você. Por exemplo, questões objetivas. Amanhã você coloca o novo treinador no grupo de zap da comissão técnica, você entrega relatório, como é que vai ser? A partir do momento que você confirma o treinador, a gente já começa a trabalhar junto com ele, né? Então a gente vai entregar, claro, o relatório, nós temos todos os jogos do Atlético, e para ele também fazer a sua análise. Hoje o futebol, todo mundo assiste os jogos, claro que às vezes você está em outra situação, mas é passar o relatório de trabalho, é passar o relatório de jogos, é conversar por telefone a partir do momento da contratação, assim que ele chegar a fazer as reuniões periódicas, como é sempre feita dentro do Atlético. Isso aí é a função. A função nossa é para isso, né? É dar o subsídio para que o treinador que chegue tome as suas decisões a partir dos subsídios que a gente dá e do que ele observou nos jogos, no conhecimento dele de elenco, que todos os treinadores hoje conhecem todos os elencos, e a partir daí ele dá sequência e colocar a metodologia dele, tanto de treinamento como de jogo, para que a gente consiga o mais rápido possível a vitória, que é importante. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, tem a força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar...